Você já parou para pensar no que anda alimentando a sua mente? Não estou falando só do que você lê ou vê de vez em quando, mas daquilo que você consome diariamente, repetidamente, às vezes até sem perceber. Já se perguntou se isso tudo está te levando para mais perto da vida que você realmente quer viver, ou te empurrando lenta e silenciosamente para longe dela? Durante muito tempo, eu não me fiz essa pergunta, e para ser bem sincero, era porque eu já sabia a resposta. Acordava, todos os dias com a cara grudada no celular. Nem precisava abrir os olhos direito. Meu dedo já estava deslizando na tela, buscando aquela enxurrada de dopamina que vinha de vídeos curtos, stories, reels, polêmicas, tretas, comparações e manchetes que pareciam gritar: "Olha aqui, você está ficando para trás." Era como se meu cérebro estivesse preso em um loop, uma prisão invisível. E eu era o carcereiro e o prisioneiro ao mesmo tempo. Só que eu não via isso. Eu achava que era normal. Eu achava que todo mundo fazia isso, e fazia mesmo. Mas o que ninguém dizia é o preço silencioso que a gente paga por esse entretenimento inofensivo. Foi só quando minha motivação começou a sumir, minha energia virou fumaça, e minha mente virou um campo de batalha que eu comecei a desconfiar. Eu já não conseguia me concentrar nem por 5 minutos sem sentir vontade de pegar o celular. Tudo me deixava entediado rápido demais. Livros? Abandonava na 3ª página. Conversas profundas? Pareciam cansativas. O silêncio? Incomodava. E foi aí que uma pergunta me atravessou feito uma flecha. Será que eu estou me tornando exatamente aquilo que eu consumo? Essa pergunta mudou minha vida. Comecei a observar com atenção o tipo de conteúdo que eu estava ingerindo diariamente. E quando digo ingerindo, é porque o que a gente consome com os olhos e ouvidos entra na mente do mesmo jeito que comida entra no corpo. E dependendo do que você coloca lá dentro, você pode estar se nutrindo ou se envenenando. Eu percebi que grande parte do que eu consumia era negativo, superficial, acelerado. Era conteúdo que me fazia sentir menos, querer mais, correr atrás de uma vida que nem era minha. Gente perfeita, corpos perfeitos, rotinas irreais, ostentação, futilidade, treta, gritaria. E mesmo quando eu pensava, só mais um vídeo, só para relaxar, aquilo me deixava ansioso, inseguro, desconectado. E o mais assustador, eu comecei a perceber que estava pensando como os conteúdos que eu assistia, falando como eles, sentindo como eles, agindo como eles, como se minha personalidade estivesse sendo moldada, pouco a pouco, sem que eu percebesse. Eu me tornei mais impulsivo, mais distraído, mais reativo. Comecei a perder a minha própria voz no meio do ruído de tantas opiniões, tantos padrões, tanta comparação. Até que um dia, depois de passar quase 4 horas seguidas em redes sociais, fechei o aplicativo e me senti vazio. Um vazio difícil de descrever. Como se eu tivesse comido um banquete, mas não tivesse absorvido nenhum nutriente. E foi nesse momento que eu entendi. Eu estava me intoxicando com excesso de conteúdo. Estava vivendo no piloto automático de uma dieta mental que só servia para me deixar doente. Então eu fiz uma escolha, que para mim foi radical. Comecei uma desintoxicação digital. Deletei aplicativos, silenciei notificações, limpei minha timeline, mas mais do que isso, comecei a observar o que me fazia bem e o que me deixava pior. E foi aí que a virada começou. Nos primeiros dias, a abstinência foi real. Eu sentia vontade física de abrir o celular. A mente parecia inquieta, procurando por algo. E foi aí que eu percebi o quão dependente eu tinha me tornado de estímulos externos para sentir alguma coisa. Qualquer coisa. Como se eu tivesse esquecido como era estar comigo mesmo, em silêncio. Mas, com o tempo, o barulho foi diminuindo. A ansiedade foi dando lugar à clareza. O tempo que eu não tinha começou a aparecer. Eu comecei a ler, de novo, meditar, pensar com mais profundidade, escrever, estar presente nas conversas, sentir mais, respirar melhor.
E, talvez o mais importante, eu voltei a me ouvir. Eu percebi que a mente da gente é como um jardim. Se você só planta lixo, vai colher caos. Mas se você escolhe plantar coisas boas, conteúdo que te inspira, que te faz pensar, que te fortalece, você começa a florescer de dentro para fora. Foi então que um novo hábito nasceu em mim, o de ser curador do que eu consumo. Não, eu não virei um monge digital. Ainda uso redes, ainda assisto vídeos, ainda dou risada com memes, mas agora eu escolho com consciência. Eu me pergunto, esse conteúdo me aproxima de quem eu quero ser ou me afasta? E só essa pergunta já filtra 90% do lixo. Eu também percebi algo poderoso. Quanto mais você consome conteúdos superficiais, menos paciência você tem para a profundidade. É como se sua mente fosse sendo condicionada a querer tudo rápido, fácil, mastigado. Só que a verdadeira transformação mora na profundidade. E foi mergulhando fundo que eu percebi o quanto eu estava longe de mim, o quanto minha autoestima estava sendo afetada por padrões irreais, o quanto minha criatividade estava sendo sufocada por distrações, o quanto minha paz estava sendo trocada por dopamina de curtidas. Mas ao mesmo tempo, foi ali que comecei a me reconstruir. Eu comecei a seguir pessoas que me inspiravam de verdade, gente que falava com alma, que mostrava vulnerabilidade, que me fazia refletir. Comecei a trocar tempo de tela por tempo na natureza. Comecei a escrever meus próprios pensamentos, ao invés de só absorver os dos outros. Comecei a escolher o que me nutria, mesmo que não desse dopamina imediata, e pouco a pouco eu fui voltando para casa. A casa que sempre esteve aqui dentro. Só estava soterrada de ruído. Hoje, quando olho para trás, me dá um certo arrepio pensar o quão alienado eu estava da minha própria vida. Quantas horas, dias, semanas eu perdi me alimentando de distração. Mas também sinto orgulho, porque eu escolhi acordar. E se eu conseguir, você também consegue. Você não precisa fazer uma revolução de uma vez. Pode começar aos poucos, observando, questionando, se perguntando com honestidade: isso aqui está me construindo ou me destruindo em silêncio? Porque no fim, a sua vida é feita do que você cultiva todos os dias. E se o que você cultiva é só ruído, não espere paz. Cuide da sua mente como quem cuida de um templo. Ela é o lugar onde você vai viver pelo resto da sua vida. E se você encher esse lugar de lixo, não adianta esperar florescer. Você é o que você consome. E isso não é uma metáfora. É a verdade nua e crua. E se esse vídeo fez sentido para você, se acendeu alguma luz aí dentro, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Aqui, a gente fala sobre o que importa. Sobre o que ninguém fala, mas que muda tudo. Sobre a vida real, por trás das aparências. Nos vemos no próximo vídeo.